estatais no Metrópolis, trazendo a descrição de um bunker num lugar reservado na mansão de Daniel Vorcaro, o banqueiro fraudulento, em que Alexandre de Moraes ia lá fumar seu charuto, tomar seu uísque caro e acompanhar a eleição americana. Testemunhas Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Bom, eu vou entrar nas perguntas, hoje temos poucas perguntas também, mas antes, só para trazer à tona aí essa notícia que acabou de sair no Metrópolis, né? E, enfim, o Brasil tá sendo mais interessante de acompanhar do que muita série da Netflix, né, da Prime ou da Apple TV, porque é uma coisa realmente surreal. Aquela turma que vinha salvando a democracia, né, tá mostrando agora, quer dizer, pelo menos vindo à tona, né, que estavam agindo como gangsters corruptos, né, e, enfim, em mansão de banqueiro picareta, num bunker com charutos e destilados caríssimos, vendo o resultado da eleição americana, enquanto davam lá uma tragada, provavelmente num belíssimo cubano, né? E impressionante, né? Como a turma da velha imprensa permitiu que isso chegasse até aqui. Porque até hoje a gente começa a ver aí a turma que é porta-voz do sistema, digamos assim, e o mais interessante é que o sistema está ruim. Está começando a ter briga interna, sabe-se lá os motivos, banqueiros poderosos, o Lula, os ministros do Supremo, o Centrão, tem facções, né, que começam a brigar. Uns acham que os outros estão plantando notícias, largando sua mão e por aí vai. E o mais interessante é que a Miriam Leitão, que era a mais obstinada porta-voz do consórcio PT-STF, ela dá voz a uma narrativa para lá de bizarra, né, de esdrúxula. Ela diz o seguinte, e a gente tem que se preparar para não rir, né, mas é o que ela diz. STF foi atacado no governo Bolsonaro pelas virtudes, agora pelos erros. Então, assim, antes o bolsonarismo atacava o STF porque é golpista, porque o STF estava salvando a democracia, porque estava protegendo as instituições, porque estava perseguindo a direita. Agora que a própria imprensa está trazendo esses escândalos infindáveis dos ministros, né, mostrando a podridão que virou o STF, que são os mesmos ministros, né, que estavam salvando a democracia, agora o STF está sendo criticado pelos seus erros, diz a Miriam Leitão. Bom, piada de mau gosto, né? O meu amigo Leandro Ruschel matou a pau, né? A Amélia, como ela era chamada no Partido Comunista, não tem o menor pudor. Naquela época, só para lembrar, já que ela conta com a memória curta dos brasileiros, no inquérito que Toffoli mandou abrir de ofício, que lá se vão 7 anos, né? Com a relatoria de Alexandre de Moraes, que não foi sorteada, foi censurada a matéria sobre a denúncia que ele seria o amigo do meu pai na Cruzoé. Quer dizer, ali já começou a censurar a imprensa por chegar perto demais do Poder Judiciário, em particular do próprio STF. Investigações da Receita Federal sobre ministros e seus familiares também foram barradas. Já havia, inclusive, denúncias sobre o tal do resort, né? Mas tudo isso era abafado, jogado para baixo do tapete por uma imprensa que não fazia mais jornalismo, porque precisava passar pano para o STF, já que ele estava com a missão de eliminar a direita da política brasileira. Então, é muito podre, né, essa postura da imprensa que finge
que, de repente, agora existe um esforço nobre do jornalismo para apontar os malfeitos de ministros que, puxa vida, tadinhos, até ontem estavam realmente com muitas intenções nobres lutando para resguardar a instituição de ataques golpistas. Então, paciência, né? Deixa a turma ser cínica, sonsa. O que importa é que não para de vir a público um escândalo atrás do outro. Repito, série da Netflix, da Apple TV ou da Prime não conseguem rivalizar com isso. Então, Andresa Matais no Metrópolis, trazendo a descrição de um bunker num lugar reservado na mansão de Daniel Vorcaro, o banqueiro fraudulento, em que Alexandre de Moraes ia lá fumar seu charuto, tomar seu uísque caro e acompanhar a eleição americana. Testemunhas afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu num final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até a sua casa porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump, seu futuro algoz, para um segundo mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato firmado em 16 de janeiro de 2024, num total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler esta e outras notícias na minha coluna aqui no Metrópolis. De alguma forma ligado ao PCC. Esse é o Brasil virando um narco-estado na mão desses ministros dessa quadrilha. Até o tucano Merval Pereira do Globo já está tocando a real para os ministros que o ano à frente vai ser um ano difícil para eles. É um ano eleitoral, essa pauta pegou, o povo quer saber quem está metido nessa corrupção do Banco Master e não adianta tentar calar a imprensa só se for com censura. Não é mesmo, Merval? Aquela que vocês fizeram vista grossa quando o alvo era eu, por exemplo. Não dúvida nenhuma. Ninguém pense que isso vai acabar. Ninguém pense que não tem gente querendo fazer delação premiada, não tem gente querendo contar mais histórias. Não há como escapar, a não ser com censura, né? Então, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar
para um ano muito duro, inclusive porque é um ano eleitoral. Se o Senado quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. E não é uma... Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar: isso é uma teoria da conspiração.